Lucas 16, 1 a 31, é um texto que fala sobre as coisas materiais. Então, coisas materiais, oportunidade aproveitada ou desperdiçada. Jesus, falando aos discípulos, ele acaba atingindo os fariseus. Então alerta Jesus para a grande ilusão em que vivem estes religiosos avarentos, né? Pois a riqueza nunca os livraria do reto juízo divino. Amém? Mas parece uma tendência das pessoas religiosas serem avarentas, não sei porquê, né? Neste contexto, o versículo 18 soa enigmático. Parece que Lucas o inseriu arbitrariamente para que a sua narrativa não deixasse de conter a afirmação sucinta de Jesus sobre o casamento. Porém, se nós considerarmos que o versículo é parte do contexto inteiro, ele mostra não só a autoridade de Cristo para legislar após o cumprimento da primeira lei, mas também as injustiças resultantes da cobiça desenfreada dos fariseus. Jesus, por fim, ele demonstrará que nós só temos uma escolha: ou você escolhe o passageiro, ou você escolhe o eterno. Amém? Então nós só temos uma escolha entre o passageiro e o eterno. Então que nós saibamos continuar a escolher o lado certo dessa moeda. Amém? Então primeiro, nos versículos 1 a 13, Jesus exortou a seus discípulos a serem tão espertos para as coisas espirituais quanto os filhos do mundo agem com suas coisas materiais, né? E depois, no versículo 14, nós vemos que os fariseus que o ouviram, eles acabaram desdenhando do ensino de Jesus. No versículo 16, Jesus repreende-os severamente. No versículo 16, eles se tornaram uma abominação para Deus, pela maneira como eles pensavam e pela maneira como eles agiam entre si. No versículo 17, eles não perceberam que as Escrituras estavam se cumprindo através de Jesus. E no versículo 18, Jesus mostrou que eles estavam tão cheios de adultério que não seriam aptos para o reino de Deus. E mesmo sendo filhos de Abraão, aí no versículo 19 a 31, mesmo sendo filhos de Abraão e aparentemente muito abençoados, porque eram ricos, né? Sofreriam tormento e angústia mental com todos os seus irmãos e compatriotas. Então é um texto que realmente tem algo a dizer para nós, amém? E como aplicação geral, hoje as pessoas, elas também ridicularizam o ensino de Jesus, porque elas ficam cegas para a sua própria condenação eterna devido aos prazeres temporários que usufruem. Porque as pessoas às vezes estão com pensamentos e corações errados, mas elas acham que Deus está com elas porque elas têm coisas materiais ou têm saúde física, e aí elas se iludem achando que são de alguma forma predestinados. Os discípulos não podem confundir que o seu verdadeiro Senhor é Deus e não as riquezas. Amém? E não as coisas materiais das quais os discípulos podem se utilizar, mas não podem se tornar escravos. Então esta secção de Lucas inicia com um homem rico que tinha um administrador infiel e termina com outro homem rico que tinha uma pessoa necessitada sempre no seu portão. Bem, então
Então vamos ler versículos 1 a 13 e vamos ver que Jesus vai falar o que eu falo para minha esposa, que a amizade vale mais que dinheiro, né? Então vamos ler aqui Lucas 16, versículo 1 a 13. Então diz assim: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Respondeu ele: 100 cabos de azeite. Então disse: toma a conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, e as riquezas. Então, a amizade vale mais que dinheiro, né? Então alguns estranham que essa história foi usada por Cristo, né? Mas na verdade você lembra que Jesus mesmo comparou a sua volta a um ladrão, né? E é esperto e só chega quando ninguém está esperando. Jesus não está louvando a infidelidade, mas talvez nos ensinando o contraponto de tudo isso, né? Que nós precisamos ter uma visão mais ampla para cuidar do que é nosso em prol do reino de Deus. Então, o administrador, em apuros, ele pensou numa solução, né? E a sua única saída foi o quê? Fazer o quê? Fazer amigos para o futuro incerto. Né? Bom, ele não podia trabalhar na terra, talvez pela idade, por ser mais velho, né? Ou ter algum defeito físico. Mendigar também era vergonhoso para ele. Então ele estava com um problema e ele pensou numa solução. E a sua única saída foi o quê? Fazer amigos, né, para o futuro incerto. O patrão, desconfiado, já tinha determinado a demissão dele, então não tinha mais volta, né? E por fim, mesmo demitindo, o que o patrão fez depois? Elogiou, né? Elogiou a forma como ele o quê? Tirou vantagem em seus últimos momentos daquele cargo. Talvez porque ele conseguiu arrecadar dívidas difíceis para o patrão, negociando com aqueles homens. Talvez porque ele daria o desconto do seu próprio bolso, e aí o patrão se sentiria ressarcido. Nós não sabemos o detalhe. O fato é que o patrão o elogiou por ele saber tirar vantagem dos seus últimos momentos no cargo com as coisas que ele tinha. Então, os filhos do mundo sabem aproveitar oportunidades entre si. Hoje de manhã nós estávamos vindo no carro, então a irmã disse que trabalhou com um homem muito rico, né? E
você vê que a esperteza deles esperteza, ousadia, coragem, tudo e falta de vergonha para conseguir o que eles querem é muito grande, né? Então, quem sabe nós podemos usar um pouco dessa ousadia aí no movimento de restauração, né? Para as coisas certas, não sei. Mas o ponto aqui é que os filhos do mundo, eles sabem aproveitar a oportunidade entre si, entre eles. Por isso que o patrão elogiou o servo, mesmo que ele era administrador infiel, porque o patrão também não era perfeito, ele também era do ramo, ele também fazia negócios escuros. Então, eles sabem se elogiar naquilo que competem a ambos, né? Então, os filhos da luz podem, então, desperdiçar oportunidades no mundo. E Jesus não quer que nós sejamos menos espertos para as coisas, né, boas do que as pessoas do mundo são para as coisas ruins. Os filhos da luz não podem desperdiçar também oportunidades no mundo, né? E aí Jesus fala que os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração, né? Na geração você pode pensar em pessoas, entre as pessoas do seu próprio grupo, né? Ou naquela época, né? Porque o reino não tinha sido estabelecido ainda, mas a era dos filhos da luz estava chegando, tá vendo? E dos versículos 9 a 13 nós temos a aplicação que Jesus fez da parábola. Então nós não precisamos inventar uma aplicação para a parábola. Você não precisa achar estranha a parábola, porque Jesus mesmo dá a parábola e ele mesmo o quê? Explica o significado. Então não precisamos inventar nada. Então as riquezas do mundo são de origem iníqua. Por quê? Porque elas não chegam às nossas mãos por processos 100% santos, 100% justos ou 100% honestos. Quando a irmã trabalhava naquela empresa do homem muito rico, ela recebia um salário. Bom, das tramóias que tinha lá, né, ela não tinha como dar conta de tudo isso. Mas chegava um salário para ela. Então, no final, as riquezas desse mundo são, em geral, de origem iníqua, né? Então, as riquezas do mundo não chegam às mãos dos filhos de Deus por processos 100% santos e justos. Mesmo assim, nós vamos ter que usá-las depois que elas chegam nas nossas mãos. Amém? E o ponto de Jesus é fazer o quê? Fazer amigos, né? Então, vários provérbios falam sobre a amizade que dá ânimo para viver, né? Que a pessoa, o pobre, até os seus amigos desprezam, mas todo mundo quer ser amigo de quem dá presente, né? Então o valor de uma amizade é muito grande. A Bíblia ela é contundente nesse sentido. Você pode não querer, mas você vai sempre precisar de um ou mais amigos. Amém? E a igreja, lá no final da epístola de João, ele diz: saúde os amigos nome por nome, porque é isso que nós somos uns dos outros. Amém? Amém. Então, se uma boa amizade você tem, louve a Deus, pois a amizade é um bem, tem valor, tem preço. Amém? E as coisas materiais, elas poderão nos faltar. Se não faltarem aqui, certamente elas nos faltarão lá onde não precisa de dinheiro, né? Certamente faltarão lá. Você lembra quando Jó ficou pobre de tudo? Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. Faltou riqueza, mas não faltou amigo para encher a paciência dele depois, né? Então, pelo menos ele tinha feito isso. Mas, né? E aí Jesus fala dessa recepção, né? Então, se você fizer amigos com as coisas materiais que Deus te proporciona, então você vai ter recepção e não decepção, né? Recepção e não decepção ao passarmos para o outro lado da vida. Imagine ver cada pessoa que você serviu e ajudou a ir ao paraíso, te aguardando de braços abertos. Imagina.
Já estou imaginando a vista que está chegando aqui, né? E aí então, uma das festas mais alegres, né, era a festa dos tabernáculos, né, onde o povo lembrava que tinha passado pelo deserto por uma geração e agora vivia em Canaã, né? Então agora, né, pensando sobre tabernáculo, a palavra tabernáculo também é usada para corpo, né? Então quando você deixar esse tabernáculo terreno aqui, né, os teus amigos vão estar te esperando um tabernáculo eterno, né? Uma outra morada que Deus está preparando para você, se você estiver disposto a desapegar das coisas daqui. Enfim, então o importante aqui da parábola de Jesus é a fidelidade, né? Então, no pouco ou no muito. Eu posso ter muito aos olhos de alguns, mas aos meus próprios olhos pode ser pouco. Concorda? Em relação à pessoa que está dormindo ali fora, eu sou milionário. Em relação ao outro que está lá mais em cima, no Mangabeiras, eu sou muito pobre, né? Então esse negócio de pouco ou muito é muito relativo, né? Externo e internamente. Mas o importante de Jesus é o quê? A fidelidade. Amém? Então alguns acham que eu tenho pouco, mas eu sou fiel naquele pouco que o outro acha que eu tenho, né? Você acha que o outro tem muito, ele é um cristão, então ele é fiel naquele muito que ele está administrando para o bem, né, de outras pessoas. Então o importante é o quê? Fidelidade. No pouco ou no muito. Amém? O que importa é a justiça na administração. Aumentar ou diminuir o montante de bens de uma pessoa não mudará o seu caráter interior. Caráter não muda. Se você mudar é porque o seu caráter sempre foi aquele. Agora você tem mais, você é um cara diferente, então você já era aquilo, mas ninguém percebeu, né? Então, a maneira como nós administramos o que nós temos prova o tipo de caráter que nós temos, né? Então, se não formos fiéis aos nossos patrões, aos nossos acordos, aos nossos contratos, se não aplicarmos bem aquilo que nós recebemos dos homens, como é que Deus nos confiará a nós o seu reino? Então tem muita gente que é mais fiel aos homens do que comprometido com Deus. Aí também não dá, né? Então tem que ser tanto quanto ou mais. Então, se não formos fiéis aos nossos, né, acordos aqui terrenos, como é que Deus vai dizer, ó, esse cara é bom para cuidar de coisas espirituais, né? A Bíblia não fala que o que não cuida dos seus parentes é pior que o não cristão? Que se o presbítero não dá conta da sua própria casa, como é que ele vai tomar conta da igreja de Deus? Então é uma questão de o quê? Fidelidade e justiça na administração de coisas materiais e coisas espirituais. Mas as coisas materiais do cristão, elas são espirituais. Então nós temos que entender essa natureza. Devemos cuidar dos bens alheios tão bem como se pertencessem a nós, amém? E se nós cuidarmos bem de tudo que Deus nos dá, Ele nos recompensará, com certeza. Então, você pode ter riquezas e servir a elas como um escravo, dependente e pior, sempre com medo de perder a falsa segurança que as coisas materiais iludem. Ou você pode se devotar a Deus e amar tanto a Deus ao ponto de quê? De fazer uso de tudo que tem segundo a vontade de Deus. E aí, quem empresta para Deus, ele não vai ter perda nunca. Amém? E qual que é as aplicações? Quais são as aplicações, né? Bom, uma é sempre você lembrar que o dinheiro é um excelente servo, né? E o dinheiro é muito bom quando ele
é um servo na sua mão. Né? Você pode ajudar muitas pessoas. Né? Então o dinheiro é um excelente servo, mas ele é um péssimo patrão. Quando você começa a trabalhar para ele, por causa dele, começa a ter medo de perdê-lo, e ele vira uma obsessão, então você já virou escravo daquilo que você achava que possuía. Então as pessoas que trabalham só pelo dinheiro, elas ficarão cada vez o quê? Mais pobres em seu estado de espírito. Imagina uma pessoa que trabalha com gente doente. Quanta espiritualidade ela pode obter, mas se ela faz só pelo dinheiro, ela vai ficar pobre em espírito. Né? Então as pessoas que realizam tudo por paixão, por amor ao próximo, elas serão satisfeitas, mesmo quando o resultado não for tanto dinheiro assim, amém? Porque o resultado é na sua alma e na alma do seu próximo. Então essa é uma aplicação para você sempre lembrar: o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo patrão. E quando um cristão aumentar seus recursos, ele não deve diminuir os seus amigos. Né? Mas às vezes os amigos são invejosos, né? Aí quando você tem mais recursos, os amigos, eles mesmos somem, depois diz que você que não aparece. Tem isso também. Né? Mas quando um cristão aumentar os seus recursos, pelo contrário, ele deve o quê? Até aumentar os seus amigos. Porque ele vai ter a oportunidade de fazer amigos, de servir as pessoas, de fazer o bem, de ser generoso. Né? Então o dinheiro na mão de um cristão fiel, ele se torna um instrumento para obras que não tem preço. Amém? Não tem preço. E no mundo, as pessoas perdem amigos por causa do dinheiro. Eu quero que você faça uma reflexão sobre a sua vida pregressa. Você já perdeu algum amigo por causa do dinheiro? Talvez se você perdeu, você pensar, é ele que estava errado, porque ele me pagou, etc e tal. Mas pensando sobre o ensino de Jesus agora, né? Será que não era eu que estava errado? Né? Então, no mundo é muito comum as pessoas perderem, né, o dinheiro e perderem os amigos por causa do dinheiro. Agora Jesus até ensinou assim: quando você emprestar, você não espera que te paguem, porque aí você não perde o amigo. Né? Vai passar assim: o cara não te paguei ainda, não tem problema não. Né? Eu não esperava mesmo, então, né? Mas o ponto é, no mundo as pessoas perdem amigos por causa do dinheiro. Se você já perdeu amigo por causa do dinheiro, eu espero que você nunca mais perca um amigo por causa do dinheiro. Amém? Se ele for uma pessoa honesta, digna, não um caloteiro intencional, você possa ajudar ele ainda mais. Então no reino de Deus nós usaremos recursos para que muitas de nossas necessidades, ou melhor, muitas de nossas amizades durem para sempre. Esse é o objetivo. Para fazermos amigos eternos, sejamos mais atilados que os filhos desse mundo. Amém? Esse é o ponto de Jesus. Ele não fez amigo depois que foi mandado embora da administração? Então vamos ser mais atilados que eles, tendo recursos, vamos fazer mais amigos para a eternidade do que os filhos do mundo. Amém? Versículo 14, olha só o que ele diz aí. Vamos continuar aqui. Hoje nós vamos estudar bastante, hein? Os fariseus, que eram o quê? Avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Né? Então, qual foi a reação farisaica? Eles eram avarentos, eles eram mesquinhos, eles eram apegados ao dinheiro. Eles eram pessoas sem generosidade. Né? Conhece alguém assim? Tem alguém assim na sua família? Espero que não, né? E eles ouviam tudo isso que Jesus falou. Está vendo como eles entenderam o que Jesus queria dizer? Né? E foi um choque para eles. Ah não, se for do jeito que Jesus está falando, nós vamos ficar pobres todo dia. Aí nós que vamos ficar necessitados. Tem gente que pensa assim, né? Quando ouve a palavra,
então eles torceram seus narizes em desdém. Né? É a atitude de muitos. Quando você ensina a palavra verdadeira, a pessoa se choca e até torce o nariz para você. Né? Mas qual que é uma aplicação? Que haviam fariseus piedosos, mas a maioria, quando em contato com o dinheiro, quando em contato com as vantagens que aquela posição social lhes dava na época, eles ficavam cegos pelas vantagens que a sua posição social lhes proporcionava. Então o desejo de querer desfrutar sempre mais do bom e do melhor o tornavam o quê? Iludidos contra o quê? O novo chamado para o reino. Eles não conseguiam perceber que o que Jesus está chamando não é só para deixar ele ser avarento. Jesus está chamando a pessoa para viver e participar do seu reino, para dali ter amigos para viver. E aí, vem os versículos 15 a 31, aqui eu vou ler aqui por partes, né? Eles não ficaram os avarentos sem a devida repreensão. Jesus vai repreendê-los. Né? Então, o versículo 14, né, melhor, isso, 15. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Olha a resposta de Jesus. Né? Então eles se apoiavam uns nos outros para manter o seu orgulho e arrogância, para continuar pensando daquela forma. Né? Mas Deus via o quê? Deus via seus corações cheios de quê? Cheios desse engano, de autoexaltação, de desprezo pelos que compadeciam e eram generosos. Então, enquanto eles exaltavam entre si o seu estilo de vida pomposo, numa falsa segurança, Deus abominava-os em sua presença. Você lembra que Tiago, que é o irmão de Jesus, judeu, escreveu na carta dele? Agora, ricos, vou dizer uma coisa: as suas riquezas estão cobertas de traça, os seus vestidos bonitos aí está tudo mofado, né? Está tudo sendo corroído, se vocês não perceberam ainda. Quer dizer, espiritualmente, aquilo que era muito valorizado, para Deus não valia absolutamente o quê? Nada. Então, enquanto eles se achavam os mais justos perante Deus por suas riquezas, eles eram, na verdade, o quê? Os mais ímpios de coração. Então, qual que é uma aplicação? Que a coisa mais bela de ver é uma pessoa rica que, por causa da sua fé em Deus, se sente pobre. A pessoa que sabe que ela necessita mais de Deus do que de quaisquer coisas que ela possua de bens materiais. Amém? A coisa mais bela é você ver uma pessoa rica mesmo, mais rica do que todos nós aqui, mas que se sente pobre na presença de Deus. Né? E se compadece. Então esses são felizes, por quê? Porque a sua abundância de bens não os cega para a real necessidade da sua alma, que é Deus. Então, de Deus, todos nós somos necessitados. Amém? Você precisa de Deus. Mas às vezes as pessoas acham que precisam de outras coisas primeiro e depois de Deus. Primeiro, você precisa de Deus. Depois que você encontra Deus, talvez você precise das outras coisas. Ou você vai ver que nem tanto daquelas coisas você sequer precisa. Amém? Então, e Jesus segue continuando,
E ele diz no versículo 16 e 17: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E aí você vê que Jesus fez questão de lembrar-lhes que todo o Velho Testamento estava o quê? Se cumprindo, né? Para o quê? O estabelecimento de uma nova ordem. As pessoas não falam de uma nova ordem. Jesus veio, ele estabeleceu uma nova ordem. E depois da nova ordem que Jesus estabeleceu, só tem o céu e o inferno pela eternidade. Não precisa ficar igual neurótico os evangélicos. A nova ordem. Meu filho, a nova ordem já veio. Agora nós estamos esperando a última ordem, né? A última dispensação, o céu e o inferno. Então os fariseus, eles não reconheceram João e eles não estavam atendendo a boa nova do reino que Jesus estava pregando. Arrependei-vos, porque fato o reino de Deus está aqui. Eles queriam o quê? Forçar a sua entrada no reino por seus próprios méritos e métodos, prova de que eles não compreendiam o quê? A sua natureza espiritual. Então o versículo 17, preste atenção, o versículo 17 é nada mais que uma garantia de Jesus de que todas as promessas a respeito do reino se cumpririam naquela geração. É isso. Jesus, vocês conhecem a lei? Eu estou dizendo que tudo vai se cumprir. Eu disse isso. Então, o tempo de João, aqui já é a aplicação, né? O tempo de João e o ministério terreno de Jesus foram os últimos dias da lei e dos profetas. Após a ascensão de Jesus e o descer do Espírito Santo em Pentecostes, nós vivemos no fim dos tempos, nos últimos dias. Amém? Hoje pode ser o último dia, se Jesus voltar. Mas se ele não voltar, nós continuaremos a viver nos últimos dias. Então não há como voltar à velha lei. Ainda que quiséssemos, não tem jeito mais, né? Pois não resta mais nenhum tio da lei a ser cumprido. E Jesus já cumpriu tudo. Sabe como é que termina o Evangelho de Lucas? Termina assim: importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, e que o Filho do Homem devia padecer e ressuscitar dos seus, e que em seu nome fosse pregado o arrependimento a todas as nações. Acabou. Acabou o Evangelho de Lucas. Tudo se cumpriu e o reino estabelecido é levado a todas as nações pela pregação. Então, ainda que as pessoas quisessem voltar à velha lei, não é possível mais. Não há resquícios da velha lei, porque todo tio e já se cumpriu. Amém? Mas Jesus falou isso há 2000 anos. Tem gente que acha que levou 2000 anos para a palavra de Jesus se cumprir. Bem, então a prova de que a lei iria passar completamente é esse mandamento aí novo de Jesus, do versículo 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Né? E aquele que casa com a mulher repudiada, quer dizer, né, a divorciada legalmente pelo marido, também comete adultério. Então a prova de que a lei iria passar completamente é esse novo mandamento de Jesus. Esse novo mandamento de Jesus devia incomodar demais os que viviam, né, a cobiçar a mulher do próximo, desprezando a sua esposa original. Lembra? Quanto mais rico é uma pessoa, mais ela o quê? Se divorcia, se casa de novo, paga a pensão, se divorcia, se casa de novo, paga a pensão. Porque é isso que as pessoas que vivem com avareza, com cobiça, com o luxúrio do seu coração fazem.
E Jesus está falando tudo isso para aquelas mesmas pessoas. E ele fala do cumprimento da lei, e ao mesmo tempo que ele fala que a lei toda velha vai se cumprir, ele dá um novo mandamento, que é dele. Porque não é da lei de Moisés, né? Então, a antiga lei permitia um novo casamento à mulher repudiada. Sim, está escrito lá em Deuteronômio 24, 4, né? Seu marido repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E se ela sair da sua casa e se casar com outro, então ela não pode mais voltar para esse primeiro. Isso era a lei de Moisés. Então a velha lei, está vendo que Jesus está falando, a velha lei não opera mais nada. Aqui é o quê? É o que manda, Jesus está dizendo, né? Então a antiga lei permitiu um novo casamento à mulher repudiada, a nova lei do reino não permitiria isso. Então quando a pessoa entra para o reino, não há como ela casar de novo sob as leis do reino. Amém? Nem o homem. Não há como a igreja aceitar isso. Né? Porque quem manda é Jesus. Você eu estava liberado. Por mim está tudo liberado. Né? Você é igreja do João, não precisa nem aconselhamento. Mas não é a igreja do Jesus. Né? Então, com seus corações cheios de adultério, os cobiçosos fariseus não estariam aptos para o reino de Cristo. Isso que Jesus está querendo dizer. Tudo vai se cumprir, eu vou estabelecer minha nova ordem e vocês vão estar fora, porque do jeito que vocês estão andando, não tem recuperação mais. Então qual que é a aplicação? Não devíamos ficar chocados com a regra de casamento sobre o reino de Cristo. Tem gente que se choca, né? Porque a sociedade não vive dessa forma. Pelo contrário, se abomina isso. Isso é radicalismo, né, etc e tal. Mas nós que somos cristãos, nós não deveríamos ficar chocados com a regra de casamento sobre o reino de Cristo. Nós não devemos jamais mandar nosso cônjuge embora, nem? Nós não devemos jamais casar com outro enquanto o primeiro vive. Essa é a lei do reino. E sob a nova lei, quem casa com divorciado está em adultério. Ah, João, você está falando? Não, eu? Está escrito. Então, essa não é a minha interpretação. Isso é o que está escrito. Na igreja, nós exigimos uns dos outros que se obedeça a Cristo, especialmente nesta área de família, né? E, como Jesus contou uma parábola aos discípulos sobre o homem rico e o seu empregado, agora para finalizar aí nos versículos 19 a 31, né, Jesus vai falar uma parábola aos fariseus. A primeira parábola foi aos discípulos. Essa última, ele ainda está respondendo aos fariseus avarentos sobre um homem riquíssimo e um cara chamado Lázaro, que podia chamar Paulo, que podia chamar Pedro, podia chamar Daniel, podia chamar João, podia chamar Lídia, podia chamar o seu nome, né? Então diz aqui, ó, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias, não era só domingo, no culto, depois não, todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães iam lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, teve sepultamento, né? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim
e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: pai Abraão, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Muito bem. Então, você pode ter riquezas. O homem rico tinha. Mas não foi o que ele fez com as riquezas que é a vida. Foi o que as riquezas fizeram com ele que é a vida. Foi o homem que ele se tornou. Então, nesta vida, o rico tinha tudo de bom. De bom e do melhor, hein? Linho finíssimo por baixo, né? Púrpura por cima, todo chique. Os banquetes eram diários e suas roupas eram as mais caras. Lázaro, a quem Jesus, ou Deus, inclusive, conhecia pelo nome, o rico não precisa ter nome, o mundo já conhece. Talvez morasse ali em frente ao portão e sua companhia eram os cães imundos que se aproximavam dele por suas feridas abertas. Nestas condições, é claro, Lázaro não ia durar muito tempo. Lázaro certamente não viveria muito em comparação com as possibilidades de longevidade do homem rico. Né? Ele tinha que morrer primeiro. O rico, vai viver muito. Né? Tem médico, tem isso, tem aquilo. Mas Lázaro morre primeiro. Talvez até nem foi sepultado. Quem que vai sepultar um mendigo? Joga ele. Contudo, foi levado pelos anjos para uma comunhão plena com o vivo em espírito justificado Abraão. O rico, no entanto, deve ter tido um pomposo funeral, né, anos depois. Funeral de uma semana, com presença de muita gente importante da sociedade, mas ele não viu nada daquilo. Né? O seu espírito não ficou vagando para ele ver quem sentia falta dele ou não. Né? Então, despido de tudo, ele estava onde? Morto. No ar, aí é traduzido, né? Inferno. Então ele estava bem morto mesmo, morto em todos os sentidos. Morto no corpo e morto em espírito. Ele foi despido de tudo e estava agora morto na morte das mortes. Quantas vezes ele deve ter saído de casa em vida e deparava-se com Lázaro, talvez do outro lado da rua, na companhia de cães. Agora ele, na sua solidão, na morte das mortes, ansiando por ver alguém conhecido. Será que tem alguém conhecido aqui? Ele ergue os olhos e quem que ele vê? Longe, não mais do outro lado da rua, mas um pouco mais longe. Ele vê alguém conhecido, né? Mas muito mais longe de si, ele vê aquele que fora mendigo, agora em lugar de honra, né? Ao lado de Abraão, no banquete.
Ele não teve misericórdia aos clamores de Lázaro pelas migalhas da sua mesa. Agora implorava por misericórdia, por um pingo de água fresca na ponta do dedo de um mendigo. O tormento das chamas que não se apagavam o obrigava a humilhar-se de tal forma. Agora o rico também implorava que o mendigo ultrapassasse os portões de suas mansões para conversar com seus parentes mais jovens. Está vendo que o invisível Lázaro, no mundo dos vivos, se tornou muito visível, útil e necessário no mundo dos mortos. O problema é que para o rico era o quê? Tarde demais. Tarde demais. E o seu dinheiro não tinha depósito naquele lugar para onde ele foi. Quando as riquezas lhe faltaram, também lhe faltaram o quê? Os amigos, como Lázaro, para lhe recepcionar nos tabernáculos eternos. O corpo purulento de Lázaro era um tabernáculo que ele deixou neste mundo e assumiu sobre si uma forma de riqueza inatingível aos avarentos. Então, qual que é a aplicação, já terminando a mensagem, né? Porque não podemos falar a noite toda. Os mortos não voltarão para matar a curiosidade dos ricos, ou dar certezas aos ateus que duvidam em vida corpórea da existência da alma. Alguém já disse, quer saber se uma alma existe? Olha um corpo morto, então você diz se existe. Não podemos fazer como a grande parte dos fariseus avarentos, que não creram nem pela Escritura e nem pela ressurreição de Cristo. Nós temos evidências demais para poder não viver de acordo com a vontade de Deus. Conclusão e desafio. Primeiro, administrar coisas materiais fazem parte desta vida. Você tem que ser fiel no pouco ou fiel no muito, dependendo do seu ponto de vista ou do ponto de vista do seu próximo. O importante é a fidelidade na administração, amém? Faz parte dessa vida. Você administrar as coisas materiais da melhor forma possível. Os bens de um cristão são oportunidades para não serem desperdiçadas. Amém? Não desperdice mais 10 centavos. Use aquilo para fazer. Oportunidades se mostram a todo momento na vida do cristão. Então, os bens materiais são oportunidades que o cristão deve aproveitar para se mostrar fiel no pouco ou no muito, amém, irmão? Saber usar, não deixar enferrujar. Se enferrujar vai ser pelo uso, amém, irmão? Economia quase não chega não. Oportunidade, principalmente, de fazer amigos, de ajudar pessoas, de evangelizar, amém? Amém. Oportunidade de sermos úteis, mostrar que cuidamos bem de tudo que Deus nos confia. E assim, vamos ser recebidos nos tabernáculos. Vamos